aqui foi criado um projeto com o nome Algoritmos Busca. Então aqui dentro desse projeto a gente tem a pasta src, que é source, onde a gente cria nossas classes. Então eu vou estar criando uma classe com o nome de busca linear. Lembrando que no padrão Java inicial da classe sempre com sendo maiúsculo, e se eu tenho um nome composto, o segundo nome também inicial maiúsculo. Certo. Como a nossa classe vai ser uma classe de execução, dentro dela eu vou ter o método principal, que é o método main, onde permite que a minha classe seja uma classe de execução. Então, dentro dessa classe, eu já vou criar aqui o meu vetor. Lembrando do conceito lá que a gente viu lá no Python. No Python, né, a gente teve que usar o type hints porque o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica. Ou seja, o tipo da minha variável ele vai ser definido em tempo de execução. Então, se eu passo para a minha variável, definir uma variável x, e estou executando o meu código e passo para a minha variável que o valor dela é 10, o tipo dela foi definido ali. Se eu passar que o valor dela é 10.8, o tipo dela novamente foi alterado, ou seja, eu consegui alterando esse tipo quando eu estou usando a linguagem dinâmica. Quando eu estou utilizando uma linguagem estática, eu defino o tipo dela quando eu estou codificando, ou seja, esse tipo já em tempo de compilação ele já está definido e ele não vai ser alterado. Se eu definir que a minha variável x é do tipo inteiro, quando eu estou usando a linguagem estática, o tipo dessa variável vai ser inteiro no decorrer da execução, ele não vai mudar em tempo de execução. Então aqui vamos estar criando o nosso vetor. Para criar um vetor na linguagem Java, eu utilizo então o tipo, vou falar que é um vetor, e vou falar o nome para esse meu vetor. Vou colocar aqui números. E aqui eu vou usar os mesmos valores que a gente tinha ali no Python. Definir aqui o meu vetor com os valores. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar meu método que vai ser utilizado para fazer a busca linear. Mas por que método e não função? Como eu estou dentro de uma classe, uma função ela é chamada de método, ou seja, ela é um método da classe. Aqui no nosso caso, para a gente falar que é uma função, a gente tem que usar o static. Por quê? Não vai ser um método da classe, sim um método que eu vou chamar para executar algum código. Então eu vou criar aqui public, modificador de acesso public, static para falar que é a minha função. Lá no Python a gente retornava um valor, então aqui a gente tem que definir o tipo de retorno. E vamos definir o nome da nossa função aqui. Então executa busca linear. Aqui a gente já consegue também enxergar algo que foi diferente lá no Python, que a gente usou o underscore para escrever o nome do método. Aqui não. No padrão Java, método inicia com inicial minúscula e se for um nome composto, as iniciais das próximas palavras maiúscula. Aqui a gente tem que informar dois parâmetros, né? Que é a nossa lista, o nosso vetor e o valor desejado. Então aqui eu vou informar que eu quero receber um vetor de inteiro e o valor desejado. Vamos usar lá o padrão, né, do Java, não do Python. E agora eu vou definir a lógica aqui da minha função. Então, para isso, eu tenho que percorrer a nossa lista. Para percorrer a nossa lista, eu vou utilizar uma estrutura de repetição, um laço de repetição. Vamos utilizar aqui o for convencional, onde eu tenho uma variável que inicializa, né, uma variável de inicialização para inicializar o meu laço de repetição. E essa variável ela também é utilizada para controlar o laço, ou seja, até quando eu vou iterar ou repetir. Aqui a gente vai iterar até atingir o tamanho do meu vetor. Por isso que eu utilizo
o nome do meu vetor ponto length. Então aqui o nosso vetor ele tem 5, né? Ou seja, ele tem 5 itens, 5 valores aqui dentro. Então o tamanho dele é 5. Então, como a gente percorre um vetor e cada valor tem um índice, o índice inicial aqui é o 0. Então, o último valor aqui ele está no índice 4. Então, o nosso laço vai repetir até de 0 a 4. Então, inicializei com 0 e até enquanto ele for menor que números.length, que é 5, ou seja, então ele vai incrementar de 0 a 4. Eu vou dar um mais aqui. Agora a gente vai utilizar uma estrutura para fazer comparação, que é o if. Então vamos comparar o que? Se o meu valor desejado é igual ao meu valor que eu estou avaliando dentro do meu laço de repetição no momento. Então eu uso meu números, que é o meu vetor, na posição i, que é o meu índice. Se for, eu já vou retornar o meu índice, igual a gente fez lá no Python. Ah, mas se não for, eu continuo percorrendo até finalizar a busca no meu vetor. Percorri todo o meu vetor, ou seja, saí aqui do meu laço de repetição, não encontrei, eu retorno o menos 1. Então, menos 1 vai ser retornado só quando eu percorrer todo o vetor e não encontrar esse valor. Aqui a gente finalizou a nossa função para fazer a busca linear. Agora a gente pode chamar essa função aqui dentro do nosso main. Então vou usar um salt para fazer a chamada aqui da instrução system.out.println, que vai imprimir o resultado da nossa busca linear. Então vou passar o parâmetro números e o valor desejado que eu quero, que é 8. Vamos executar nosso código aqui para ver o resultado. Ele mostrou aqui para mim o 3. Então, o índice do 8 é o 3. Se eu passar o 3, o índice é o 0. E se eu passar o 10, o índice é o menos 1. Certo? Existem alguns termos que quando a gente trabalha com algoritmos de busca, algoritmos de ordenação, a gente precisa entender. Né? Esses termos estão relacionados à complexidade do algoritmo. A complexidade que eu gasto na execução desse algoritmo. E existem, né, dois termos, que é a complexidade de tempo e a complexidade de espaço. Para medir a complexidade, a gente usa a notação O. E valida aqui com O de N. O citótico de N. Então aqui, como que eu sei a complexidade? Existe a complexidade no melhor e no pior caso. Então, se eu quero avaliar aqui no pior caso dessa busca linear. O pior caso é quando o meu número ele está no último índice aqui, né? Ou seja, ele está lá no final da lista ou ele não está presente na lista. Por que pior caso? Porque eu vou ter que percorrer toda minha lista, ou seja, todo o meu vetor, para encontrar esse valor. Então, aqui no nosso caso, no pior caso, O de N seria igual a 5. E no melhor caso seria quando o valor informado ele está logo no início. Ou seja, no melhor caso,
O de n igual a 1. Gastei só um passo, ou seja, para encontrar o meu valor. E de espaço, no nosso caso aqui, o pior caso é a gente já tem até definido aqui a nossa complexidade, o pior caso e o melhor caso é igual, porque a complexidade de espaço ela está relacionada ao quanto de armazenamento adicional, além das variáveis que eu estou usando, eu vou gastar para me executar a minha busca. No nosso caso aqui, eu tenho só a declaração da minha lista. Então, a nossa complexidade aqui, por ambos os casos, ou seja, a nossa complexidade ela é única, ela é O de n igual a 1. Certo? Então, esses são os termos que a gente precisa entender quando a gente está trabalhando com algoritmos de busca, algoritmos de ordenação. Então, chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês continuarem acompanhando e aprendendo com a gente aqui no DevCTech, vocês podem estar ativando, né, o sininho, curtindo esse vídeo e compartilhando com os amigos para que eles possam também ter conhecimento sobre esse conteúdo. Até a próxima videoaula.